Vamos falar aqui sobre aborto, que você até zombou aqui da questão do feto, etc. Eu queria saber, você disse que defende as mulheres. E as mulheres que não nasceram, você defende também ou elas podem morrer? Cara, vamos lá, em relação ao aborto, eu sou contra o aborto, a não ser que... Porque eu acho que é importante, o radicalismo é um negócio muito complicado. Quando a gente fala, eu sou contra, totalmente contra, a gente abre precedentes para situações muito complicadas envolvendo a mulher. Então vamos lá, a questão do abuso sexual, do estupro. Eu acho que ninguém, cara, merece carregar um filho que vem de um aborto, que vem de um abuso, que vem de uma situação adversa como essa do estupro. Então, esse ponto eu sou contra. Outra questão que eu sou contra, se você tá vendo que a mulher, que no caso a mãe, tá com o bebê na barriga, ela tá sofrendo com a gravidez, correndo o risco de vir a óbito por conta dessa gravidez, eu também acho que bem conversadinho dá pra gente resolver. Acho que tudo que é conversado e não é generalizado, irmão, dá pra conversar. A única coisa que eu tenho certeza é, criança não é mãe, estuprador não é pai. Eu concordo que criança não é mãe, que estuprador não é pai, mas tem algumas divergências com você. Com relação à mulher, o risco dela morrer, isso, na verdade, não tem ninguém que é contra o aborto que defende isso. Porque aí a gente não tá falando de aborto, a gente tá falando de escolha da vida. Porque se você permite a gravidez onde a mulher vai morrer, você vai perder 2 vidas. Então você faz o quê? Você opta por salvar uma das vidas, pelo menos. Então é a decisão mais humana possível você salvar uma das vidas. Então nesse caso, não tem discussão. Assim, não existe uma discussão, não existe uma bandeira levantada para que mulheres morram junto dos filhos para manter uma gestação que não vai dar certo. Isso não existe. A discussão se dá em outros temas, como, por exemplo, no caso do abuso. No caso do abuso, existe um culpado pela situação. O culpado é o abusador. Pra mim, esse cara tem que morrer. Ou apodrecer na cadeia, no mínimo. O bebê, ele não tem culpa. Então, assim, o bebê é uma vida pra você? Depende, se é uma vida de um estupro, não. Mas não é uma vida, o bebê? Se é de um estupro, não, meu parceiro. Porque meu Deus, o bebê tem que culpa, cara. A criança vai carregar o peso de ser uma criança, a vida de um estupro, e a mãe vai carregar esse peso pro resto da vida. Pesado, cara. Não, mas eu tô te falando sério. Cara, você tem noção que tem pessoas que estão... Não posso falar aqui? Você tem noção que tem pessoas que estão assistindo... E que podem ter sido frutos de um abuso. Cara, eu vou falar pra você. E quando você fala isso, você toca diretamente nessas pessoas. Meu parceiro, então, quando você diz... Como se elas fossem culpadas pela mácula de um vagabundo. Mas aí que elas não têm culpa. Mas aí você coloca as pessoas que um dia optaram por fazer um aborto em cima de um estupro numa situação de vulnerabilidade também. Então nós estamos kit. Porque eu tô falando não, cara. Como não, Pavanato? Cara, os estudos mostram... Você acabou de falar que a mulher que ela comete, que ela sofre um abuso ou um estupro, ela não tem que tirar o bebê porque o bebê não tem culpa. Então você tá pegando e colocando essas mulheres que um dia fizeram isso numa situação Mas por isso que eu não defendo que elas morram. Eu defendo que você proteja ambas as vidas, dê suporte psicológico pra ambas as vidas. O ponto é o seguinte, a solução mais fácil pra qualquer problema é a morte. Não, então, se eu quiser, presta atenção, se eu quiser resolver qualquer problema da pobreza, basta ir lá, fazer higienismo, matar todo mundo que é pobre, resolver o problema da pobreza. Mas não é moralmente aceitável. Quem cometeu o crime foi o estuprador. Sim. Agora, porque ele cometeu um crime, eu vou punir uma pessoa que não tem culpa, isso é errado. Então, o mal já tá feito. O trauma vai vir, infelizmente. E a gente tem que colocar a solução mais humana pra ambas as partes. A gente não pode ignorar. O bebê é menos importante. Por que ele é menos importante? Sim. Porque ele é uma vida menos desenvolvida? Então, a vida mais forte pode oprimir a vida mais fraca? Eu não acho isso certo. Pavanato, é imoral. Eu não tô falando pra mulher esperar 9 meses o bebê que foi feito de um estupro e tirar o bebê e matar o bebê. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte... Mata mais cedo. Não é mais cedo. A partir do momento que ela foi vítima de um estupro e ela percebe que ela está grávida, eu acho que nesse momento ela pode sim optar por não ter o bebê, porque é o bebê, cara, que vai nascer com esse peso e não merece nascer com esse peso. E quando a gente fala do início de uma gestação, a gente fala exatamente do bonequinho que você traz nos debates, o fetilso, pequenininho, velho. Não dá pra falar que aquele negocinho é uma criança, velho. É uma criança. Tudo bem, mas eu sou muito louco, porque eu não acho. É uma criança. Mas qual espécie que é? Hã? Qual espécie que é? Eu de novo vou mostrar, pensar. Qual que é a espécie? Sei lá que raio que espécie, velho. Não, o bebê... O cachorro, o bebê que tá se desenvolvendo no útero de uma mulher. Ele é da espécie humana ou não? Mano, eu vou falar pra você, ainda não, porque não tem cérebro, mano, não tem coração, tá ligado? Tá desenvolvido ainda. Tá, então porque ele é menos desenvolvido, ele não é da espécie humana? Mas o DNA é de qual espécie? Não tem cérebro, mano. Não sei de qual espécie, ô Pavanato, porque não tem cérebro, não tem boca, não fala. O DNA é de qual espécie? Eu não sei. Hã? O DNA é de qual espécie? Pô, sei lá, Pavanato, que DNA é qual espécie, velho. Um bebê... Então eu vou explicar. A primeira célula humana é o zigoto. Depois que o espermatozoide fecunda o óvulo, surge a primeira célula humana. Essa célula, ela tem um DNA individual,
que vai desenvolver, ela já começa a multiplicar a partir do primeiro momento, e ela vai se desenvolver no ser humano. Todas as qualidades e características que aquele ser humano vai ter, elas vão se desenvolver, a não ser que alguém interrompa. Então, é uma vida, porque é uma célula viva multiplicando, e isso é uma característica de células vivas, e é uma vida humana. Então, assim, definitivamente, quando você mata uma vida humana, você está assassinando. Então, defender o aborto em qualquer estágio é assassinato. Então, assim, não é porque uma pessoa não sente dor que ela tem menos valor, até porque eu posso te dar uma anestesia e te matar e sua vida vai continuar tendo valor, porque não é a dor que define isso. Não é o estado de consciência de uma pessoa, porque você pode estar inconsciente. Tem pessoas que têm menos consciência, e a vida delas não tem menos valor porque elas têm menos consciência sobre a existência. DNA. Sobre a existência, elas têm DNA? Não, mas ela não é um DNAzinho. Não, mas ela só é o que é porque ela tem um DNA humano. Deixa eu ver se eu entendi. Então o ponto é o seguinte, você não pode usar qualquer critério que você use, que não seja o critério da concepção, significa que você está abrindo uma margem subjetiva para relativizar a vida humana. Isso é o que grandes ditadores defenderam no passado. Na verdade, Pavanato, eu não consigo colocar como vida humana alguém que ainda não tenha o cérebro desenvolvido e que também não tenha a questão do coração desenvolvido. Então, assim, você tá levando em conta o que você tá falando. Então, eu vou tentar ser o mais calmo possível nessa resposta para não ofender as pessoas que estão acompanhando. Se você faz o espermograma, você tá matando crianças? É porque no se caso... se você se toca no banho de meia hora, você joga fora no ralo os crianças? O esperma, ele é uma célula viva de qual corpo? Do homem. Do seu, no caso. Se o esperma seu é do for... seu, mesmo Exatamente. Pertence ao homem. Ele não é um novo ser humano. A célula humana, ela surge a partir da fecundação, porque daí você tem um DNA novo. A partir do momento que um espermatozoide fecunda o óvulo, ali você tem uma nova vida. Aquilo ali já não é mais a mulher, não é mais o pai. Aquilo ali é um novo ser humano. Ele vai desenvolver todas as características diferentes do pai e da mãe, herdando características genéticas, mas ele é uma genética diferente. Então ele já é um novo ser humano. Isso é a vida. Antes disso, não é uma nova vida humana. Antes disso, é uma célula viva sua. Primeira semana de gravidez já é humaninho já. Sim, é humano. Aí é loucura. É humano porque tá no DNA. Aí é loucura. Ele só não vai desenvolver as características se alguém interromper. Agora, a questão ele não sente dor, então eu me sinto menos mal por isso. Mas não é porque a pessoa não sente dor que a vida dela tem menos valor. Mas uma pessoa não é porque uma pessoa que vende o estupro, Pavanato, ela vai sentir muito mais dor tendo nascido de um estupro e a mãe também vai carregar esse peso. Mas quem é você pra julgar isso? Mas não é isso. É autoritário. Mas não, é questão de bom autoritário. Senso, Pavanato. Não é questão de bom senso. Tem diversas pessoas que estão assistindo esse podcast, inclusive, e que infelizmente tem essa mancha no passado, que aconteceu com a mãe delas. E nem por isso elas são menos dignas. Sim. Nem por isso elas preferiam ter morrido. Elas são vivas, se desenvolvem, trabalham, são médicos, empresários, políticos. Sim. E por que essas pessoas elas não podem viver? Quem sou eu pra negar a essas pessoas o direito de viver? Você sabe o que é ser abusado, velho? Mano, o bagulho é sinistro, irmão. Eu vou te falar um negócio. Você lembra da cena e lembra da cara da pessoa pro resto da sua vida. Sim. E matar o bebê apaga o abuso? Mas não é um bebê, Pavanato. É um bebê. É um esperma, velho. É o que, então? É loucura, Pavanato. O que é um bebê? Você vai falar que é o bebê, mano? O que é um bebê? Eu vou te falar, não existe nenhum tipo de órgão que defenda a saúde que fala que isso que você tá chamando de bebê é um bebê, cara. Você tá brigando Eles dão um termo com a biologia. Você tá brigando com a biologia, você tá brigando com o que é um bebê? Médicos. Aí é loucura, que é o bebê. Eu não sei também o que é o bebê. O bebê é um ser que nasce da mulher e do homem. Sim, mais ou menos, porque o bebê mais ou menos, porque o bebê ele é aquele que depende de integral cuidado pra sobreviver. Então, por exemplo, a minha filha, se eu largar ela sozinha, ela não sobrevive. Claro. E ela já é nascida. Ela depende de mim. Da mesma forma que um bebê no útero, ele depende da mãe. Ela depende dos nutrientes que a mãe tá fornecendo, etc. Então, um bebê no ventre, independente do estado de desenvolvimento, ele, por definição, ele é um bebê. Ele é um ser humano menos desenvolvido. Que depende do outro pra viver. Não existe nada mais covarde do que eu pegar um ser mais fraco, da mesma espécie que eu, e matar ele. E pior, tá bom, você tá falando aqui do caso de violência, que é um caso polêmico. Eu admito, até porque tem questões emocionais envolvidas. Agora, existem outros casos. Por exemplo, quando eu debato com as feministas, que é a grande polêmica, elas defendem que a mulher tem o direito sobre o próprio corpo em todos os casos. Eu não concordo. Em todos... Tá bom, você não concorda, então? Eu concordo com elas. Então a gente tá... Não concordo. Se a mulher foi responsável, ela tem que assumir a responsabilidade. Tem que segurar o rojão, pelo amor de Deus. É lógico, tem que segurar o rojão. Mas eu acho também, Pavanato, que é muito importante a gente falar sobre o assunto abertamente nas escolas, você fazer uma prevenção para que a gravidez não aconteça. Já tentaram fazer, não sei se todo mundo tem convênio aqui, mas já tentou fazer um pedido de um DIU para não engravidar, através do SUS, através do hospital público? Mano, é uma demora absurda. E quando vem o produto, é um produto, mano, zoado, tá ligado? Então, assim, eu acho que pra gente defender que essas gravidezes indesejadas elas não aconteçam, a gente tem que falar abertamente sobre isso. As pessoas hoje têm um trauma, um receio muito grande de falar
falar sobre sexo, Sim. de prevenção. Só que o problema, Pavanato, não tá na escola falando sobre isso. O problema tá fora da escola, as pessoas falando com o seu filho, com a sua filha sobre isso de uma maneira errada. Porque a internet hoje fala sobre tudo, velho. Entendeu? Então, assim, eu sou contra essa ideia de você pegar e abortar quando a pessoa foi responsável, mas eu sou muito a favor da gente falar sobre sexo, orientar as pessoas para que a gravidez não aconteça. Posso falar uma coisa? Claro. Você aqui, eu até acho que você tá sendo razoável e tá sendo legal você ouvir o que eu tenho a dizer, porque essa pauta é talvez a pauta mais importante da minha vida. Uhum. Quando você fala que o bebê, que por exemplo, nesse caso eu sou contra, é porque no fundo você sabe que é uma coisa errada o aborto. É uma coisa ruim o aborto. A vida, e você sabe que a vida daquele bebê ali tem algum valor acima da média que você não pode simplesmente tirar como se fosse uma verruga. Então eu entendo a questão emocional do outro caso que a gente discutiu aqui, mas mesmo que tenha essa questão emocional, essa vida continua tendo o mesmo valor. Outra questão, quando você fala sobre aborto, as dores, o bebê é capaz de sentir dor logo nas primeiras semanas. Logo no comecinho já tem as primeiras sistemas nervosos surgindo e o bebê já é capaz de sentir dor. Logo nas primeiras semanas também o bebê já desenvolve a capacidade de batimento cardíaco. Geralmente, na maior parte das vezes, a mulher só descobre que está grávida quando o bebê já é capaz de sentir de dor, o cérebro já começou a se desenvolver e você já tem ali um ser humano já com as características iniciais desenvolvidas. Então, é muito quando a pessoa fala assim, mas enquanto não sente dor... Primeiro, é extremamente difícil de você definir isso. Segundo, logo no começo ele já tá com dor. Então os abortos eles acontecem com bebês que sentem dor, com bebês que têm o cérebro nascendo, com bebês que já têm o coração batendo. E a maior parte dos abortos, o aborto ele tem que acontecer de alguma forma. Você tem que matar o bebê de algum jeito. Existem algumas formas. Hoje o aborto é legal em alguns casos. E em alguns países é legal em todos os casos. Eu queria saber de você, qual método você acha que é mais apropriado? Cara, eu não vou Porque falar... tem alguns métodos. Sim, não deixa eu só explicar. Claro, aí lógico, você responde lógico. o que você acha mais apropriado. Lógico. Porque se vai ter o aborto, vai ter que acontecer de algum jeito. Existem alguns métodos. Um dos métodos, eles aplicam um componente no coração do bebê, que é um componente que foi proibido para cachorro. Esse não dá pra fazer porque não tem coração no momento que eu queria que abortasse. Mas no momento que você queria que abortasse, na maior parte dos casos não é nesse momento. Cara, em 2 semanas... Na maior parte dos casos não é nesse momento. Mas em 2 semanas de gestação... Se eu não me engano, posso pedir pra alguém verificar, mas se eu não me engano são 3 semanas. Então... Já tem o coração. Cara, mas não, 2 semanas não. 3. Você consegue identificar na 2ª semana que você tá grávida. É só você pegar e ficar olhando lá Cara, o teste de gravidez e falar, vou a minha mulher já esteve grávida e ela demorou pra descobrir. Sim, e na maior parte dos casos que eu conheço, a pessoa demora pra descobrir. Só que no seu caso, Pavanato, você teve uma relação com a sua mulher. Agora você imagina, você é abusada sexualmente e o cara pega e faz o que faz lá dentro. Mas o que eu tô te colocando aqui pra você, não é o ideal que você defende. Eu tô falando, como que acontece na prática hoje? Hoje, na prática, a maior parte dos bebês que são mortos sentem dor, tem o cérebro desenvolvido, o coração desenvolvido, eles são mortos. Cara, essa é a verdade. Não são assim, velho. Não, é assim. Não é, pô, E posso te falar uma outra coisa? Posso te falar uma outra brecha do que é o problema? Sabe qual que é o critério pra definir se uma mulher foi violentada? É ela dizer que foi. Porra, e tem alguma coisa de absurdo nisso? Você não acha que pra você incorrer no aborto, que você admitiu aqui, que é uma questão grave, você teria que ter alguma prova mais contundente? Pô, você vai fazer um boletim de ocorrência... Você vai notar pela aparência da pessoa que ela tá, mano, totalmente retraída, incomodada, envergonhada de estar lá. Hoje existem mulheres, eu concordo que existem mulheres que sofreram violência, essas mulheres têm que ser acolhidas. Mas também hoje existe uma brecha no sistema para que uma mulher ela diga que foi e ela consiga um aborto. Isso acontece. Cara, eu vou te Infelizmente. falar, não dá pra gente trabalhar com a minoria, meu parceiro. A gente tem que trabalhar com a realidade. Mas você não sabe que se é minoria ou não tem como saber. Então vamos lá. Como é que você vai saber? Você acha que tem mais pessoas que buscam aborto ou querem abortar, que foram irresponsáveis e aí vão inventar que foram abusadas, ou realmente mulheres que foram abusadas? Bom, eu não sei precisar isso, porque não dá pra saber. Não dá pra saber. Ô, Pavanato, os números estão estampados aí, velho. Não dá pra saber. O número de abuso sexual tem só aumentado. Tudo bem, assim mas é isso que eu tô te falando. O simples fato de uma pessoa dizer que aconteceu não garante que aconteceu. Pavanato, mas eu vou falar pra você, a pessoa que... Tem denunciação falsa? Não, tem, claro que muita. Tem. E temos que combater. Não tanto quanto tem vocês muita. pregam. Não tem. Tem muita. Pavanato, eu vou tem falar pra muita. você, eu estudei... Até hoje as feministas usam o caso da Mari Ferrer, que é um caso que claramente foi uma denunciação caluniosa, como bandeira. Então vamos lá. Elas defendem a denunciação falsa. Então vamos lá. Aí você vai me dizer que não é um problema? É um problema, gravíssimo. Então, a partir do momento que existem poucos casos que atrapalham uma sociedade, já se torna um problema. Mas não está dentre os maiores problemas. Eu vou te falar. Hoje, sabe qual que é o grande problema dessa questão que envolve violência contra a mulher? É a não notificação da agressão. Isso não sou eu que tô falando. Também.
Isso não sou eu que Um tô não falando. anula o outro. Isso, claro que não, eu já falei, não anula. Isso não sou eu que tô falando, é o órgão competente que cuida da segurança. Então hoje, a não notificação, por N motivos, seja porque a mulher não tem acesso à informação sobre a Lei Maria da Penha, seja porque ela tem medo de julgamento, seja porque ela tem medo de apanhar, seja porque ela acha a lei frágil. Então, esses números são números que o órgão competente da segurança está tentando trabalhar. Números de não notificação. Essa questão da falsa acusação, ela existe, realmente, e ela tem que ser combatida. Sabe por quê? Porque a falsa acusação, ela faz o seguinte, ela desmoraliza as pessoas que um dia foram agredidas de verdade. Quando você apresenta uma falsa acusação, e essa acusação ela é descoberta, você dá margem para o inimigo e você diminui a dor da mulher de verdade. Então eu acho que se a gente trabalhar em conjunto, não pensando só no próprio umbigo, a gente consegue ter uma sociedade melhor. Sim, eu acho que a gente tem que proteger tanto a mulher antes de nascer quanto depois. Agora, a minha questão é a seguinte: os abortos hoje acontecem dessa forma. Ou é pela injeção, que é inclusive um componente proibido para cachorro, mas que eles aplicam em bebês. Ou ela acontece por meio do esquartejamento, ou ela acontece por meio da sucção. Qual dos métodos você acha que tem que acontecer? Como que você esquarteja um bebê de 3 semanas dentro da barriga? É porque não acontece nesse prazo, é isso que eu tô te falando. Mas Não que acontece, prazo que acontece pra esquartejar? não acontece nesse prazo. Quando nasce? Não acontece nesse prazo. Mas não tô entendendo, mano. O Como aborto que ele esquarteja? acontece num estágio mais avançado. Oh, porra, eu não... Inclusive, na terceira semana já começa o desenvolvimento do cérebro. Nesses casos, só nos casos que a lei permite, qual dos métodos você acha que tem que acontecer? Meu irmão, eu vou te O falar. esquartejamento, Então, eu vou te a responder. sucção, ou você injetar um veneno que vai gerar um Vamos lá. ataque cardíaco no bebê. Eu escolho uma opção a partir do momento que eu quero alguma coisa. Então vamos lá, se eu for comprar um carro, eu vou escolher uma opção de carro. Não, a partir do momento que é... falar, pô. Não, mas é porque, só pra colocar o termo certo, eu não tô querendo se respeitar. Tá bom. É que a partir do momento que você tem uma política pública vigente, ela tem que acontecer de alguma forma. Então, vamos lá. Então precisa ser definido. E você vai ser um parlamentar, você Não, tem que mas saber então, disso. mas eu vou te falar, eu não defendo o aborto, é isso que você não tá entendendo, irmão. É isso que você não tá entendendo. Eu vou escolher... Mas você defende a legalização, eu vou e ele vai acontecer. Não, calma lá. Eu vou escolher alguma coisa quando eu quiser comprar alguma coisa. Se eu for numa loja, eu escolho o carro. Agora, essa questão que você está me perguntando, eu não tenho como responder, porque eu não sou a favor do aborto. Eu sou a favor de algumas exceções dentro de uma regra que o aborto não é permitido. Ponto. Sim. Só que daí nessas sessões ele vai ter que acontecer de algum jeito. Ah, mas aí, meu parceiro... Qual dos métodos? Eu vou te falar, eu não tenho por que falar dos métodos, porque, por exemplo, uma pessoa que foi violentada pode ter uma condição financeira melhor do que a outra que foi violentada e não tem essa condição. Tem que ser feito o aborto, irmão, independentemente do que seja. Se é um aborto em cima de uma violência... Então você acha ok esquartejar um bebê? Mas como que você esquarteja o bebê se ele acabou de aparecer ali na barriga? Você Na vai maior parte dos casos ele tá mais... de picadinho e vai, não tem Posso como, falar um velho. exemplo pra você, pra provar que não é nesse caso aí? Recentemente, não muito tempo atrás, faz alguns anos, né, na verdade, o que é uma tragédia, uma menina muito jovem, acho que ela tinha 13 anos, ela estava grávida. E nesse caso, teve até manifestação, o que foi ruim também, e essas manifestações tal para tentar impedir que o aborto acontecesse naquele caso. Os médicos, a justiça determinou que o aborto acontecesse. Sabe quanto tempo o bebê tinha? Praticamente 6 meses. Existem diversos bebês que nascem com essa idade e eles sobrevivem. Ou seja, o aborto foi feito nesse caso, naquele caso, o bebê já poderia ser tirado com vida. E mesmo assim o aborto foi escolhido, um bebê de 6 meses. Então quando você fala, não, só acontece ali com 2 semanas, porque é 2 semanas, porque 3 já tem cérebro. 2 semanas é onde acontece o aborto. Não é verdade. Na verdade, eles picotam bebês de 3 meses. Mas 6 meses, você é a favor disso? É o que tá na lei hoje. Vamos lá, eu vou te responder. Eu acho o seguinte, quando você é abusado sexualmente, você fica grávida, você vai tentar cortar o mal pela raiz logo no início. E você consegue... Mas nesse caso que eu coloquei? Isso tá errado. Tá errado? Mas, meu malandro, 6 meses da barriga de uma mãe, você não tem que tirar o bebê de dentro da barriga. Tá errado. Mas hoje existe brecha pra isso. Tudo bem para então a gente tem que combater isso, concorda? Eu sei, concordo. Então você concorda comigo? Concordo, então você é a favor de nesse caso... Concordo, viva a União. Mas o que eu quero falar é o seguinte, irmão. O que eu quero falar... Não, o que eu quero falar é o seguinte, velho. Essa questão do aborto me incomoda quando você sabe que a criança já tem uma chance de tá pra sair. Já tá pra sair. Já ficou um tempão na barriga, já tá ganhando forma, já tá pra sair. Agora, a questão do aborto pra violência sexual e pra estupro, mano, você vai pegar, vai cortar o ninho logo no começo. Porque essa mãe vai ficar lembrando do abusador, mano, por 9 meses, velho. Por 9 meses, mano. Vamos pro último tópico aí. Faz a última pergunta. Não, mas só pra colocar um último pontinho aqui, um último ponto sobre isso. Você sabia que os estudos apontam que a mulher, depois do aborto, ela tem ainda mais traumas, né?
Então, assim, o aborto gera mais traumas na mulher. Se é uma. Só pra deixar claro. Vamos lá, Então, esse papo de que tá defendendo a mulher... Eu vou responder. Se é um aborto que foi feito por causa de um estupro, meu parceiro, Também. você pode ter certeza que não. Nesse caso também. Não existe esses números. Tem estudos. Então quer dizer que a Quer mulher que eu cite um estudo aqui? Peraí, Eu cito. deixa eu te responder. Vamos lá. A mulher que foi abusada sexualmente, estuprada, ela opta por abortar. Ela vai carregar o peso do aborto ou do estupro, ô Pavanato? Me responde. Essa é a minha pergunta. Se ela abortar, ela vai carregar o peso dos dois. Então, vamos lá. A mulher foi abusada sexualmente, certo? E aí, segundo a lei do Pavanato, não pode tirar o bebê. Aí ela pega e tem o filho. Ela vai ter mais a lembrança que foi que ela não conseguiu abortar ou que ela teve um filho de uma situação Na como verdade, essa? se ela abortar, infelizmente, ela vai ter 2 traumas. Cara, eu vou te falar... Eu acho que... Não, e pior, você não pune isso. Você é a favor do estuprador morrer? O quê? Muito. Então, beleza. Pena de morte pra estuprador. Muito. Nesse caso, Avala. o aborto não vai resolver o problema, não vai punir o estuprador. Vai acrescentar um problema psicológico de acordo com o British Journal of Psychiatry. Quem? British Journal of Psychiatry. Não conheço. Esse estudo, um estudo publicado por esse periódico, ele diz que 81% das mulheres que abortam, incluindo pessoas que passaram por violência, elas vão ter problemas e maiores chances de atentar contra a própria vida. Esses números que você trouxe, ô Pavanato, são abortos espontâneos e abortos em cima... Não, eles envolvem os abusos. Eu vou te falar. Não, então, não envolve. Envolve. Não envolve. Ô, Pavanato, vamos envolve. falar em cima da verdade, Mas, pô. não, eu tô trabalhando em cima... Você leu o estudo? Não, cara, eu Você nem sei... falou que nem conhecia. Mas eu tava te zoando pela sua dicção, tô falando isso muito sério, tava brincando com você, você é um cara legal. Deixa eu falar pra você, Pavanato. Essa questão que você levantou, não fala sobre a questão do estupro. Fala. Não fala, Pavanato. Eu tô trazendo estudo, eu tô falando. Mas tudo bem, então fala, então tá bom, ele fala. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa que foi abusada sexualmente ou estuprada, que resolve abortar a criança, ela tá certa em abortar, porque não vai abortar a criança com 6 meses. Vai abortar a criança logo no começo, e aí não tem problema nenhum. Bom, mas hoje a lei permite que seja em vários estágios, e infelizmente isso que acontece.